e no cenário do fim, né? Ou da pandemia. Né? É isso mesmo? A ideia? Exatamente, pastor. Ok, então tá certo. Ok, então, dito isso, vamos ler um texto na palavra de nosso Deus. Se você tiver com a Bíblia, você acompanha. Se não tiver, não precisa, vai estar sendo gravado mesmo, depois você pode conferir. 1 Coríntios 10, e versículo 31, texto bem conhecido, quase todo crente lembra de qual é esse texto, onde Paulo vai falar ali acerca de nossas prioridades e como devemos agir diante de algumas circunstâncias, né? Interessante que ali Paulo está trabalhando exatamente circunstâncias adversas que está acontecendo dentro da igreja. E aí Paulo, no final desse capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, em resumo disso tudo, irmãos, que eu estou falando para vocês, tá? Se resume nisto aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo, tudo isso que eu estou comentando com vocês aí trabalhando, se resume nisso aqui. Todo andado crente deve redundar para a glória do Senhor. Então, meus queridos, baseado nisso, nós queremos trabalhar esses três aspectos deste tema da seguinte perspectiva. A perspectiva bíblica, ou seja, claro, não é que quem fosse trabalhar esse tema não iria envolver a Bíblia, mas eu quero envolver mais a Bíblia do que qualquer material externo. Por exemplo, falando do cristão e a política, eu poderia pesquisar vários aspectos do cristão e a política na história e trazer aqui para vocês uma estatística. Mas isso não vai ser muito útil para vocês, a estatística do passado, porque se ela for de contra o que a Bíblia diz, ela não vai ter muito resultado prático para a nossa vida. Então, o que nós temos que fazer é avaliar o que a Bíblia diz acerca do cristão se envolver com a política do seu país e até a política mundial. E, na verdade, as políticas, né? Porque não existe só a política governamental, mas existem outras políticas que estão envolvendo aí o nosso mundo. Né? Mas, em especial, a política governamental, que é mais comum, e às vezes aqui traz no nosso país maior digamos, dificuldade para os crentes se envolver. Né? Então, há essa polarização de partidos. Né? Então, infelizmente, o partidarismo aí leva a uma coisa não muito boa. Né? E só pensando de Coríntios, qual foi o grande tema de Paulo em Coríntios combater? Foi os partidarismo. Né? Então, aí já tem uma grande lição nossa, né, para a gente. Né? O livro de Coríntios todo vai falar exatamente, Paulo vai falar exatamente desse aspecto do partidarismo. Ou seja, obviamente que está se falando ali dentro do contexto da igreja, sim, mas a gente já vê que partidarismo não traz coisas muito boas para a convivência humana. Né? Você, se não souber, não ter uma ideia afirmada do que você realmente quer, não vai ter um resultado muito positivo lá na frente. Então, é importante que você entenda o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia nos autoriza a agir, a fazermos, é importante isso. E no que diz a política, eu não sei por que os crentes têm tanta dificuldade nessa área, muitos crentes têm dificuldade nessa área e muitos crentes até extrapolam o bom senso do versículo 31 que nós acabamos de ler. Né? Qual é o bom senso que o crente deve ter na política? O que o crente deve fazer para honrar a Deus? A própria Bíblia vai nos dar o discernimento ou o direcionamento para isso. Eu selecionei aqui 3 textos e eu gostaria que você, juntamente comigo aqui, nós pudéssemos entrar dentro desses textos, não só visualizá-lo lendo, mas eu gostaria que você fizesse tipo aquilo que Paulo diz, coloque-se no lugar do outro. Eu queria que você se colocasse no lugar daqueles irmãos dos dias que os textos aqui vão apresentar. Eu separei 3 textos bem interessantes que vai falar sobre o dever do crente em relação à política, como o crente deve se comportar, e eu vou explicar por que o crente deve se comportar dessa forma, e, obviamente, a gente não vai ter dificuldade de entender que os textos são bem claros. A gente vai falar dos contextos aqui de cada texto. O primeiro texto está lá em Mateus 22, 19 a 21, que esse contexto todos nós conhecemos, é aquele momento onde o Senhor Jesus Cristo é cobrado
pelos fariseus de pagar impostos, né? E então Pedro chega para o Senhor Jesus e pergunta: mestre, cobram-nos os impostos, o que faremos? Então Jesus dá uma lição primeiro de moral a Pedro, depois então manda Pedro ali pagar aquele contexto ali dos impostos. Mas eles querendo pegar Jesus, eles queriam saber se realmente o imposto era para ser pago pelo judeu ou não. Por quê? Aí tem que entender todo o contexto. Se coloque ali dentro do contexto, você vai ver como é interessante e como nos traz luz para os nossos dias. Nós não vivemos nada nem próximo daquilo ali, mas dentro daquele contexto, a gente pode ver o quanto nós estamos fora do nosso contexto no que a Bíblia diz, e basearmos aquilo que Deus quer para nossas vidas hoje também, naqueles dias e em nossos dias. Pensando ali naquele contexto de Mateus 22, Jesus pede uma moeda. E, ao olhar a moeda, está gravado lá a imagem de César. Então, Jesus pergunta aos seus acusadores: de quem é a imagem que está gravada no dinheiro? E eles respondem: de César. E Jesus, então, diz aquela frase célebre que todos nós conhecemos, né? Dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse contexto, nós precisamos entender o seguinte: essa foi uma resposta, talvez, que muitos que estavam ali não esperassem que Jesus Cristo a desse. Primeiro, porque eles esperavam uma resposta de defesa do imposto, para não ser implícito sobre ele uma sedição, de não pagar o tributo a Roma, ou, por outro lado, não ser acusado de um falso judeu, um judeu que fica do lado dos romanos. E essa resposta aqui, tanto é que cria um clima de paz ali tão grande dentro do contexto que ele está, que eles não ousam mais a dizer nada. Eles ficam tranquilos ali dentro daquela resposta que Jesus Cristo dá. Agora, pensemos um pouco. Se hoje um pastor disser: olha, irmãos, eu entendo que não se deve envolver com a política. O crente não deve se envolver com a política, ele deve ter uma posição neutra e só fazer aquilo que lhes é chamado e obrigado a fazer. Por exemplo, em nosso país, o voto é o quê? Obrigatório. Então, o crente tem que ir lá votar. Agora, por que eu voto? Eu sou obrigado a decidir as demais coisas? Não. Eu posso ir lá votar, como Jesus disse a Pedro: vai lá, paga o nosso tributo, e se limitou a isso. Jesus não envolveu-se com aquela situação de subjunção do povo de Israel. Ele não entrou nesse mérito político. Ele não foi questionar um ou outro lado, mas ele disse: procure fazer aquilo que vai honrar a Deus. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. De César não é os tributos? Então dê a ele os tributos. O crente em nossos dias deve pensar da seguinte forma, meus queridos: olha, eu sou um ser social, eu estou na sociedade, eu tenho direitos e deveres. Eu cumpro todos os meus deveres. Ótimo, você está dando a Deus o que é de Deus, sendo um crente fiel. Agora, por outro lado, me dá o direito de questionar a legalidade de me envolver ou não na política? Jesus não diz isso, diz: dê a eles o que eles querem. O que é que ele quer de você, né? O voto? Dê, julgue qual candidato você entende que é melhor, porque é lhe dada essa liberdade, e vote nele, e seja a sua participação nisto. Por quê? Posso usar aqui o argumento do próprio texto aí dos jovens, né, que é o texto base dos jovens. Nosso reino não é aqui. Jesus Cristo disse: nossa pátria não é essa. Nós não devemos estar preocupados com que rumo vai tomar essa humanidade no sentido político. Não deve ser a ênfase do crente, claro. Se o crente é chamado a estar envolvido em uma situação, ele tem que fazer o seu melhor, tem que honrar e glorificar a Deus. Pronto, por alguma circunstância eu fui envolvido num contexto político. Eu preciso fazer o meu melhor, mas não tenho que me envolver a ponto de achar que a política, ou por meio da política, vai resolver os problemas da humanidade. Mas pode se amenizar algumas coisas, se você é um político justo. Agora, eu diria o seguinte:
eu seria categórico. Se o nosso reino não é deste mundo, nós não devemos buscar, por meios da política, melhorar esse mundo. Deixa o mundo trabalhar as coisas deste mundo. Por quê? Tem dois aspectos quando você se envolve na política, quando o cristão se envolve na política. O primeiro aspecto é, ou ele é um cristão honesto, vai glorificar a Deus, ou ele vai ser um cristão desonesto e vai andar segundo o padrão da política de nosso país, principalmente nosso país. Talvez em qualquer outro lugar do mundo seria fácil trabalhar essa questão do envolvimento do crente com a política. Mas é importante entendermos que é difícil você associar a vida cristã com a política do nosso país, uma política tão corrupta e fora dos padrões de Deus, da moralidade de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus. Certo. Vamos pensar que o cristão não se envolve. Pastor, mas o cristão não se envolve, daí vem as consequências e o cristão sofre, porque se tivesse cristão lá no Senado, tivesse cristão lá na Câmara de Vereadores, de deputados, as coisas seriam melhor para os crentes, defenderiam. Os crentes defenderiam. Olha, deixa eu dizer uma coisa, meus queridos. Não é o crente que impede a escalada da maldade neste mundo. Não é o crente. Quem impede é Deus. E quem impede a escalada da maldade neste mundo é o Espírito Santo de Deus em nós. Minhas ações podem sim fazer a vida de alguém próximo de mim melhor, mas não está em mim o poder de melhorar esse mundo, está em Deus. Só vai acontecer aquilo que Deus quer. Se nós pensarmos de algumas histórias da humanidade, aí alguns cristãos vão dizer, mas, pastor, e no passado? Tivemos o caso de Daniel, o caso de José, que eram políticos, né? Foram envolvidos na política. E ali agiram em prol do povo de Deus, em prol de outras pessoas. Mas pense, contextos diferentes. O contexto de José, o contexto de Daniel e de outros mais que estavam envolvidos em uma situação política e resolveram bem até, era um contexto diferente do nosso. Eles foram obrigados a exercer aquela função. Eles foram obrigados a exercer aquelas funções. Ali. No entanto, eu não sou. Como cristão, eu tenho a liberdade de me envolver ou não. Essa é a grande diferença, e eu quero que você entenda esse contexto. Porque se você generalizar e dizer, olha, Daniel foi um grande estatista no meio de um governo corrupto que era de Babilônia, idólatra, corrupto, sim, mas Daniel foi obrigado a estar ali. José também, num governo idólatra, corrupto como o do Egito, ele foi um bom governador, mas ele foi obrigado a estar ali. Não foi uma escolha desses homens. Veja que por escolhas eles não estariam ali. É isso que eu quero que você entenda. E aí você vai compreender o propósito de Deus para esse fim. Esse fim no que diz respeito à política. Existem dois textos que eu gosto também de usar muito, que é Romanos 13, de 1 a 7, que é bem conhecido. Quando se fala de envolvimento do crente à política, sempre vai se usar esse texto. E também Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 13 a 17. Nesse contexto, eu quero mostrar para vocês o seguinte, é que se nós não nos envolvemos e um governo que, digamos assim, assume o poder é mau, a Bíblia até nisso nos dá orientação. Até nisso ela nos dá orientação. Ela diz, faça o bem e se submeta à dominação daquele governo, mesmo que ele seja mau. Mas, pastor, eu tenho a liberdade hoje de ir para a rua, lutar, fazer protesto. Deixa eu dizer uma coisa, meus queridos. Você pode até fazer, mas eu não vejo uma base bíblica para você ir para frente da sua prefeitura, da sua cidade, e dizer que o prefeito é ladrão, que a política da sua cidade não presta, e não se submeter à autoridade instituída pelo governo ali do seu município, do seu estado, do seu país, seja o que for. Eu acho, meus queridos, no passado, eu não sei se vocês lembram, não sei se ainda fazem isso, mas há um tempo atrás, quando estava no auge de se votar no Congresso, aquela ideia de casamento homossexual. Né?
Aí alguns pastores evangélicos se levantaram, vamos levar um bocado de gente lá para o Congresso em Brasília, encheu um bocado de carro, levou um bocado de gente. Irmãos, nosso reino daqui não se resolve as coisas dessa forma. Deixa eu dizer uma coisa, casamento homossexual vai prevalecer, mesmo que tenha cristãos políticos, mesmo que tenham, porque a não ser que tivéssemos uma nação onde todos os políticos fossem cristãos verdadeiros. Tem que ter isso, viu? Aí sim eu diria que essas coisas iriam ser barradas. Mas quando você tem um misto, onde os cristãos são minoria e a maioria são pessoas que têm seus próprios interesses políticos, você não vai conseguir barrar nada. Pode até adiar, mas não barra. Vai chegar o momento em que essas ideologias vão passar, essas ideias vão passar. Por quê? Porque a política está sob o domínio do mal. O diabo usa para os seus fins. Os reinos do mundo estão no poder do diabo. Ele usa conforme o seu propósito de afastar o homem de Deus. Isso é um fato. Nós precisamos entender isso. E quem impede as coisas de acontecer é Deus. Preste bem atenção nisso. O que eu estou falando aqui pode até não soar para você, e você vai encontrar pastores com outro pensamento, pastores que são políticos, tem pastores que envolvem a sua igreja em política, e, no entanto, ele vai ter uma opinião diferente da minha. Agora, o que você tem que analisar é friamente o que a Bíblia diz. Por isso que eu disse, eu não quero trazer aqui estatística para vocês. Eu quero que vocês entendam o que a Bíblia diz, o que a Bíblia pede para que façamos. Né? Tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus, seja na política, seja na nossa vida pessoal, tudo é para a glória de Deus. E sendo para a glória de Deus, logo você vai ter um resultado positivo. Lá em Romanos 13, de 1 a 7, você vai ver Paulo dizendo, primeiro, toda autoridade é instituída pelo poder divino. Paulo já chega dizendo o seguinte, olha, toda. Quando ele diz toda, é importante você entender que não só as boas, como também as más. Mas, pastor, Paulo ali está falando que até um governador mau foi Deus que botou lá no poder. Não, Deus não botou ele no poder, mas Deus permitiu que ele chegasse até o poder. Deus permitiu que ele chegasse até o poder. E seja ele bom, seja ele mau. Ele chegou no poder pela permissão divina. Por isso que todo o poder é emanado de Deus. E Deus deu todo o poder. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo fala? Naquele momento ali, acerca do que ele está diante de Pilatos, como é que age o poder no mundo? Pilatos diz, olha, você sabe que eu tenho poder para te liberar desse sofrimento ou te condenar. Aí Jesus diz a Pilatos, não sabes tu que todo o poder emana de Deus? Se Deus não quisesse, tu não teria esse poder? Então, quem controla toda essa questão do poder mundial é Deus. Dentro de uma ordem permissiva, Deus vai controlando todas as coisas. E nós, às vezes, queremos achar que o crente ele vai fazer a diferença se ele estiver num ambiente que ele possa mudar as coisas, se não for a vontade de Deus. Não vai. Não vai mudar as coisas. Você vai mudar as coisas se for dentro do propósito de Deus. Tanto é que esses dois casos que nós citamos eram propósito de Deus. Daniel está lá em Babilônia e José está lá no Egito. Deus tinha um propósito por meio deles e por isso eles alcançaram esses cargos importantes da política. É importante entender isso. Pedro vai, como você disse ali, olha, Romanos está falando ali que de Deus é o poder, Deus que dá o poder, Deus dá autoridade, Deus organizou o mundo com autoridade, mas Deus não botou ninguém lá no poder. De certa forma, você pode usar esse argumento como válido. Mas Pedro vai corroborar com o que Paulo está dizendo o seguinte, que nós devemos nos submeter a toda autoridade instituída, seja o rei, seja o governador, seja ele bom ou seja ele mau. Pedro vai dizer que nós não devemos apenas nos submeter a um governo bom, honesto, justo, que faz bem para a gente. Mas ainda que seja um governo mau, eu tenho que me submeter. E como é submeter? É ajudar ele a ser mau? É isso que o crente não entende. Não.
eu vou praticar a justiça segundo o meu limite. Até onde eu posso ir, eu vou praticar a justiça no meio desse governo mau. Porque lembrem que antes de Daniel ser governador, antes de José ser governador, né, eles viveram dentro de um contexto onde eles não eram liderança, mas eles influenciaram da sua maneira, né, sendo servos fiéis a Deus, buscando praticar e dentro do limite daquele contexto governamental que ali estava sobre eles, antes deles se tornarem governador. Pensem um pouco nesse contexto para a gente entender a política dos nossos dias. Então, é importante que o crente ele não se envolva. Eu aconselharia, se você pergunta assim, pastor, é um conselho que eu quero, e aquilo que o senhor me aconselhar eu vou fazer. Eu diria, crente, não se envolva com política, até para comentar. Pode dizer, eu jamais fiz um comentário sobre política nas redes sociais e jamais vou fazer. A não ser que seja para distorcer, olha, a não ser que seja para corrigir uma distorção. Aí eu vou, talvez, fazer um comentário. Mas só para defender o partido que eu gosto, defender o candidato que eu gosto, a fulano, nunca eu vou fazer isso. Eu posso até, brincando com irmãos, dizer que eu gosto mais daquele candidato, só por, digamos assim, brincadeira. Mas chegou um ponto que o irmão, que eu sei que o irmão leva a sério aquilo, eu paro. Porque eu não vou infringir o princípio de discutir partido ou candidato ou pessoa, afinidade com qualquer grupo. Porque não é o meu papel e nem estou aqui para isso. A Bíblia me instrui que eu tenho que ser um servo, certo? Um servo que vai buscar glorificar Deus em todas as minhas ações. E se numa atitude dessa, de defesa de um partido, de defesa de alguma coisa que eu pense, vai levar até alguém se escandalizar, e uma coisa feia que nós temos visto nos nossos dias. Tá? Crentes se ofendendo, se auto-ofendendo nas redes sociais, por causa de política. Meus queridos, isso é uma vergonha para nós. Extrapolarmos o limite do bom senso que a Bíblia nos mostra, que deveremos estar à parte disso tudo, e quando pudermos ser, ajudar, mas nunca nos envolver como se fôssemos parte integrante deste mundo. E Paulo falando lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, depois você lê com calma, Paulo vai falar acerca das virgens, e ele dá ali um conselho para todos, e ele diz assim, olha, aquele que faz uso deste mundo, faça como se não precisasse dele. Entendeu o que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer o seguinte, eu estou neste mundo, eu faço uso das coisas deste mundo, mas eu não preciso deste mundo. Eu não preciso deste mundo para me autoafirmar como cristão, como pessoa. Eu não preciso das coisas deste mundo. Eu posso viver uma vida a parte das... E estamos falando aqui de coisas, não coisas materiais, de eu ter uma casa, de eu ter alguma coisa para uma mesa. Não estou falando disso, estou falando coisas nas suas ideologias. Eu não preciso. A gente vai trabalhar a ideia de ideologia na estante. Tá? E a gente vai ver que a gente não precisa disso. Eu não preciso abraçar uma ideologia para ser um crente perfeito, para ser um crente que está fazendo a diferença. Pelo contrário, eu tenho que abraçar a minha fé e não ser motivo para escândalo a ninguém. É o que a Bíblia nos mostra. E quando uma defesa de algo se torna escândalo, pode até ser certo, ela se torna errada. Eu posso até estar defendendo algo certo, mas posso estar defendendo da maneira errada, porque está escandalizando, está sendo um mau testemunho. Por quê? Preste bem atenção, meus queridos. Se dois crentes estão debatendo, um é PT, outro é PSDB, um é isso, outro é aquilo, e aí chega lá, começa um a defender o outro, e ali começa a se digamos assim, ofenderem. Um ofende o outro, aquele contexto ali. Que testemunho nós estamos dando para pessoas que são descrentes nesse contexto aí? Se nós, que somos cristãos, dizemos que nosso reino não é deste mundo, nossa pátria não está aqui, nós não temos apego a este mundo, defendemos esse mundo com tanto vigor, a ponto de considerar um irmão em Cristo que vai morar eternamente comigo no céu, desqualificado, ofensivamente eu trato, como, pois, eu posso dizer que esse mundo não me é útil? Né? Eu estou usando esse mundo como uma porta para os meus desejos, sim.
É o que a gente ainda não entendeu. Então, a questão do crente no cenário político, o crente tem que ter muito cuidado, pisar em ovos, ser muito cauteloso. Defenda sim, você gosta mais de um candidato, gosta mais de um partido, não tem problema. Mas você não precisa expor isso para ninguém. Você não precisa expor isso numa rede social. Não precisa. Porque assim, deixa eu dizer uma coisa que é bem importante. Como eu disse, Deus está no controle de tudo, irmãos. Nada nem ninguém foge ao controle de Deus. Meu candidato, por mais que eu goste, ele só vai ganhar se for da vontade de Deus. Não pense que... Eu vou dizer uma coisa aqui que vai soar um pouco absurdo. Mas deixa eu dizer uma coisa. O povo pode querer um candidato e todo mundo votar nesse candidato, mas esse candidato pode não governar. Mas, pastor, como? Se nosso sistema político é pelo voto, quem vota, quem é mais votado ganha e vai governar sim, com certeza. Olha, existem N maneiras desse candidato não assumir o governo. Existem muitas maneiras. Deus pode usar várias maneiras que esse candidato não assumir o governo. Então, não sou eu que o coloco lá. Eu apenas o ajudei a chegar porque o sistema político do meu, digamos assim, do meu país usa essa forma de votação para conduzir o candidato até o poder. Mas é Deus quem coloca lá, é Deus quem coloca exatamente o candidato ou o futuro governador, presidente geral que for no poder. É Deus. Nunca esqueçam disso. Eu não tenho o poder de eleger ninguém. A ideia falaciana de que é o povo que governa através dos seus representantes, essa é a maior falácia. Tá? Não existe isso. Primeiro que aqueles que ganham, quando chegam lá, não defendem o princípio do povo. Não defende. Quando você vota no candidato que ele ganhou, há uma permissão divina para que ele chegue até o título de poder que lhe foi dado. Há uma permissão divina. Não se engane que é apenas através de voto popular que nós chegamos a alcançar esse status de eleger alguém. Que não é. Há permissão divina. Vou contar aqui um caso rápido que as pessoas mais velhas vão lembrar, talvez os mais novos não lembrem, mas eu vou contar aqui. Você pode pesquisar depois no Google e vai estar lá a história do que eu vou contar aqui. Quando nós estávamos saindo, o Brasil estava saindo da chamada ditadura para a democracia que vivemos, pelos anos de 1986, 85, por ali, quando o Brasil está nessa transição aí, de ditadura para a real democracia, como é chamado, aqui que vivemos, um homem conseguiu, digamos assim, influenciar grande parte da sociedade brasileira, da população brasileira, a seu favor, que foi o Tancredo Neves. Era um senhor já de idade, não tanta idade, uma idade não tão avançada. E esse homem ele encabeçou as chamadas diretas já, a eleição pelo voto popular, que no Brasil não se tinha em virtude do Exército estar governando. E se fez dessa forma. O Exército cede para que as diretas aconteçam e que o povo eleja o seu governador. E aí foram para a rua, fizeram aquelas movimentações todas, e Tancredo foi o primeiro presidente da nova era democrática, eleito pelo povo a governar. Só que, depois de um dia que o resultado da eleição saiu, ele tinha ganhado, porque havia dois candidatos concorrendo, e ele ganhou. E um repórter fez uma entrevista com ele e fez a seguinte pergunta: senhor Tancredo, o senhor acha que o Exército, os militares, podem impedir que o senhor assuma o governo? Ele olhou para o repórter e disse o seguinte: olha, nem Deus pode impedir que eu assuma o governo do Brasil. Sabe o que aconteceu? Você pode dizer que é coincidência, você pode dizer que eu não estava velho, você pode usar qualquer argumento.
Mas uma semana depois, esse homem fica doente, é hospitalizado, e um mês depois morre. Quem colocou ou quem tirou esse homem do poder? O povo colocou, mas ele não ficou. E não ficou porque blasfemou, menosprezou aquele que, de fato, é quem dá o poder de governo para todos os líderes do mundo. É Deus que dá o poder de governo. Nós, irmãos, temos que pensar nisso. Nós temos que fazer nossa parte como cristãos. Você talvez encontre pastores que vão discordar de mim. Agora, faça uma análise justa do que a Bíblia diz, do seu envolvimento como cristão, tá? E use os nossos dias, o conselho, preste bem atenção, como seria difícil para aqueles irmãos daqueles dias receber essa mensagem de Pedro, né? Então, aqueles irmãos lá, envolvidos, sendo oprimidos, perseguidos, e aí Pedro diz, olha, vocês, irmãos, submetam as suas autoridades instituídas, sejam elas boas ou más. Se submetam a ela. Veja, que contexto difícil, que naquele tempo não era só uma perseguição ideológica. Havia uma perseguição a ponto de matar, de prender. Né? Então, veja que o contexto daqueles irmãos era muito mais difícil de se submeter a esse mandato bíblico. Eu tenho que lutar para nos libertar, né? A nossa ideia de lutar, de alguma maneira mudar aquela realidade que estamos vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa que é mais importante. Nos submetermos a Deus é a maneira mais fácil de, digamos assim, alcançarmos os nossos alvos. Eu vou dizer uma coisa, meus queridos. Se aqueles pastores que convocaram lá para irem a Brasília naquela votação do casamento homossexual, tivesse chamado todos os crentes a ajoelhar nos seus quartos, a orar, a interceder a Deus para que isso não passasse, eu diria, meus queridos, que o resultado seria muito melhor. Mas, infelizmente, o homem acha que pela sua força pode fazer alguma coisa, e os crentes muitas vezes estão envolvidos nesse engano, né? De que ele pode realizar alguma coisa pela sua própria força. Submete, pois, a Deus, e Deus vai tomar conta do crente. Eu quero dar só essa pincelada, não é algo muito novo, nem algo que talvez vá trazer algo de novo para você, mas eu queria reforçar o que você já crê, talvez, com essa palavra, e me ater ao que a Bíblia diz. Acerca das ideologias, interessante que hoje, né, as pessoas, quando falam de ideologia, a primeira coisa que vem na mente do crente é a ideologia de gênero. Né? Pronto. Então, eu não vou nem... eu disse assim, olha, eu não vou pesquisar e trazer aqui termos técnicos, porque você já provavelmente vai ter esses termos técnicos com o pastor Evaldo, que ele, com muita propriedade, trabalha essa ideia da teoria de gênero, né? Teologia de gênero. Mas eu pensei de trabalhar as ideologias mundanas. Tá? Vamos pensar que a ideologia de gênero, tá? Ela também é uma ideologia mundana. Tá? Foi criada a partir de um aspecto mundano. E aí, como é que a gente resolve tudo isso? Como é que a gente resolve o aspecto das ideologias humanas? Nos voltando para a Bíblia, recorrendo à palavra de Deus unicamente. E aí nós vamos entender o quê? Eu quero que, se você não tiver com a Bíblia aí perto, você pode só ouvir e depois conferir, mas Romanos 12, ele vai nos ser como um antídoto a todas as ideologias, não só a de gênero, mas as demais ideologias. Por quê? Porque se você fizer isso aqui que Paulo está orientando, toda e qualquer ideologia, deixa eu dizer uma coisa que é importante, meus queridos. Eu tive um professor que dizia assim, isso eu trouxe para a minha vida pastoral. Ele dizia sempre o seguinte, olha, você não precisa conhecer tanto a fundo o erro ou a mentira, mas você precisa conhecer muito bem a verdade, porque quando vier qualquer coisa que seja errada ou mentirosa, você consegue combater, se você conhece muito bem a verdade. Então,
não precisamos saber quem foram os causadores, quem foram os criadores, os fundadores e os porquê das ideologias. Né? E aí, eu pesquisando na internet, eu encontrei que no mundo existem várias ideologias. Né? A de gêneros é porque está em alta, mas existe a ideologia do capitalismo, do liberalismo, do comunismo, né? Do conservadorismo, né? Do anarquismo, da democracia, interessante que a democracia é uma ideologia, né? Do nazismo e do fascismo. Tudo isso são ideologias que surgiram no mundo e estão aí ainda hoje, de alguma forma, influenciando alguém. Como é que nós vamos nos proteger disso tudo? Como é que nós vamos nos proteger dessas ideologias? Aplicando o que a Bíblia diz aqui em Romanos 12, nós vamos ter, digamos assim, uma ideia de como proteger o nosso coração e nossa mente, né, de todas essas ideologias que surgem, e mais essa agora moderna, que está na moda aí do gêneros. Né? Mas Paulo diz lá em Romanos 1 e 2 assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro, Paulo diz: apresenta-te a Deus como culto. Segundo, aí agora vem o nosso antídoto contra as ideologias mundanas, né? Todas as ideologias mundanas. E deixa eu dizer, nós dizemos, nosso país é democrata, eu sou democrata, mas é uma ideologia mundana. Ainda que tenha conceitos bons, a democracia, ela é uma ideologia mundana, o capitalismo é uma ideologia mundana, como o comunismo, o liberalismo, o conservadorismo, né? São ideias. Agora é assim, tudo dentro do seu contexto, irmãos, a gente tem que pensar disso. O capitalismo dentro do seu contexto pode ser bom para uns e vai ser ruim para outros. O liberalismo dentro do seu contexto vai ser bom para uns e ruim para outros. Tá? Como o nazismo foi bom para alguns, tá? E foi ruim para a maioria da humanidade. Tá? Então, as ideologias, elas vêm, surgem para influenciar pessoas, e vai influenciar, tá? Com certeza. Mas nós temos que estar protegidos como cristãos com base bíblica. Então, surgiu uma nova ideologia, como é que eu me protejo das ideologias mundanas? Colocando em prática isso aqui, o versículo 2. Assim, depois eu explico um aspecto que é importante notar. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Ideologias mundanas, conformeis com esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que pode estar bem distante de uma ideologia mundana. Nem sempre tudo que tem numa ideologia mundana é distante do que Deus quer para a sua vida. Mas eu vou dizer que sempre você tem que analisar uma ideologia a partir da Bíblia. O que é que a Bíblia... Você tem que conhecer bem essa ideologia. Bom, eu defendo a democracia, mas deixa eu estudar o que é ser um democrata. O que é que ela defende? Quais são os princípios que ela defende? Quais são os conceitos que ela defende? Eu posso me surpreender. Eu posso me surpreender radicalmente quando eu vou ver lá a definição do que é ser um democrata. Eu não estou aqui dizendo que eu não estudei, que é ser um democrata na sua íntegra, eu sei, superficialmente, mas dentro dos seus pormenores pode ter coisas lá que vão de contra a Bíblia. E eu tenho que sempre não me conformar com o que o mundo diz, mas eu tenho que conformar o mundo com o que a Bíblia diz. Então, eu tenho que colocar o que o mundo diz na forma da Bíblia, dos princípios bíblicos, e não pegar o que o mundo diz, tá? E colocar, aliás, o que a Bíblia diz dentro da forma do mundo, porque aí vai estar totalmente inverso, é o contrário. Eu tenho que pegar o que o mundo diz e colocar na forma do mundo, da Bíblia, e não o que a Bíblia diz na forma do mundo. Se eu fizer assim, se eu seguir essa linha de pensamento, eu vou me proteger de todas as ideologias, seja ela de gênero, seja ela capitalista, liberal, comunista. E aí, uma coisa que hoje é muito alta no Brasil é você tem que se proteger
do comunismo, porque o comunismo defende o homossexualismo, defende o anti... o, o comunismo ele é anti-Deus, ele luta contra os princípios das coisas de Deus. Mas se você for olhar o comunismo dentro do contexto geral, e é por isso que ele conquistou, tá, muita gente no Brasil, é que lá ele tem pontos que a Bíblia defende que o cristão deve fazer, como ser solidário ao seu próximo, né? Dividir, compartilhar. Se você tem muito, compartilhe com quem não tem. Então, o comunismo busca certos princípios que a Bíblia já nos ensina, mas só que, quando você pega o comunismo e coloca dentro da forma da Bíblia, ele não passa, ele não se enquadra. Agora, quando você pega a Bíblia e bota dentro da forma do comunismo, ele passa. E por isso muitos cristãos ainda são confusos e ainda defendem a ideia do comunismo como uma regra de governo boa. Né? Por quê? Porque eles pegam a Bíblia e botam da forma do comunismo. Então ela se adapta, porque lá tem princípios dentro do comunismo que a Bíblia opera. E algumas pessoas chegam até a dizer no seu absurdo que Jesus foi comunista porque ele tem alguns princípios de repartir, de ajudar o próximo, de dividir, de não se concentrar, de não ter uma pessoa com muita riqueza e outra sem nenhuma. Então veja que você vai ver lá dentro dele, e por isso conquista algumas pessoas e até alguns crentes são enganados dentro dessa ideia de comunismo aí. Então, essa ideologia, né? Que é interessante que essa ideologia está implantada dentro dos partidos políticos. E aí você tem que tomar cuidado quando vai envolver-se na política, porque essas ideologias todas estão dentro da política. Né? Capitalismo, liberalismo, comunismo, né? Socialismo, democracia, tudo isso essas ideologias todas estão trabalhadas dentro da política. E é por isso que você tem que ter cuidado. Né? Então, não só a ideologia de gênero, que vocês vão ouvir com muita propriedade, muito mais detalhes com o pastor Evaldo na próxima semana, mas tem em foco também as demais ideologias. Né? As demais ideologias que tem no mundo, que surgiram no mundo e que afetam tanto quanto a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero é a do momento. Né? A do momento a gente começa a focar mais naquela ideologia que está mais em alta, que as pessoas falam mais. Mas as demais também são tão nocivas e perniciosas para a vida do crente como a ideologia de gênero, que nós poderemos aqui aprofundar nela, mas não queremos porque vai ter um outro pastor que vai pregar com muito mais propriedade esse tema do que nós. Mas basta dizer o seguinte, que quando você pega a ideologia de gênero e coloca dentro da forma da Bíblia, ela não passa, ela não se enquadra. É como se fosse um bolo redondo colocado dentro de uma forma de bolo quadrado. Ela não vai se encaixar jamais. Então, a ideia é essa. Pega a ideologia, ou a ideologia de gênero, e coloca dentro dos termos da Bíblia, ela não passa. Você pega a Bíblia, os termos bíblicos, e coloca dentro da ideologia de gênero, e ela passa. Por quê? Lá vai ter pontos, né, que alguns aspectos da Bíblia vai se encaixar lá dentro. Vai ter alguns pontos lá que você pode dizer, mas isso aqui poderia passar. O que a Bíblia diz também o caminho que eles estão seguindo aqui em algum aspecto, em algum ponto. Então, se você olhar todos os aspectos, né, vai usar, mas Jesus disse que tem que amar o pecador, o perdido, tem que amar o próximo. Né? Eu, como pessoa, como ser humano, eu tenho a liberdade de escolha, eu posso escolher ser o que eu quero ser. Tá? Então, é perigoso quando você pega uma ideologia e bota a Bíblia dentro dessa ideologia. É perigoso e totalmente contrário. E você não vai estar resguardado acerca disso. Então, é importante ter cuidado com isso, meus queridos. Como disse, próxima semana vocês vão ser muito mais abençoados dentro das ideologias, ou pelo menos dentro da ideologia de gênero, que é a que o pastor Evaldo vai trabalhar também,
e ele tem muito mais, digamos assim, estudo nessa área do que a minha pessoa. O cristão e o cenário do fim. Eu coloquei aqui o último dos tópicos, falando acerca do cristão e a pandemia, o momento que vivemos. Eu estive sendo entrevistado pela missão lá de São Paulo, qual eu faço parte. Elas nos auxiliam aqui também no sustento. E o entrevistador, o irmão que estava lá entrevistando os missionários, fazendo perguntas, fez a seguinte pergunta para mim. Esse pastor, me diga o seguinte, nessa pandemia, os missionários tiveram grandes oportunidades de pregar o evangelho? Talvez, eu não vou colocar aqui como regra de praxe, né? Não é uma regra aqui que eu vou colocar, mas eu disse o seguinte, a minha resposta para ele foi, olha, pastor, no meu caso, especificamente, eu não tive maiores oportunidades. Pelo contrário, nós tivemos um grande endurecimento do coração dos pecadores, mesmo com essa pandemia em auge, né, assolando a humanidade. E as pessoas não se voltaram mais para Deus. Né, não se voltaram. Agora, houve sim um benefício. Eu vi que essa pandemia trouxe maior benefício para o crente do que para o descrente. Ela não fez o descrente se voltar mais para Deus, buscar mais a Deus, buscar resposta por que isso tudo está acontecendo, mesmo porque o diabo, com seus agentes, tentaram logo desfazer qualquer possibilidade de confiança em Deus. Né? Começaram a dizer que quem salva é vacina. Vacina sim, porque vacina é que salva, vacina sim, é vacina que salva. Então começou a tirar do foco da humanidade uma dependência em Deus. Né? Então, achando que só o fato de ser vacinado já resolvia o problema e a confiança deveria estar na ciência, ciência sim, e se você pregasse qualquer coisa nessa época contrária à ciência, você era chamado de negacionista, está negando a ciência, não pode negar a ciência. De fato, algo há de se falar que é importante. A ciência trouxe e deve trazer benefício para o homem, porque Deus é o pai da verdadeira ciência. A verdadeira ciência começa em Deus. O grande problema da humanidade é que ela exclui Deus da ciência. O grande problema dos cientistas é esse. Mas os maiores cientistas da humanidade, se você for ver a história deles, eles eram, de alguma forma, crentes na existência de uma força superior, mesmo que ele não chamasse de Deus, mas chamasse de uma força superior, de alguém que está acima deles. Então, pode ver que os maiores digamos assim, inventores, os maiores cientistas da humanidade, eles sempre tinham uma crença no divino, no superior, numa força superior que controla as leis deste universo. A ciência, Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, que por causa da falsa ciência, muitos crentes estavam se afastando da fé. E aí Paulo aconselha a Timóteo, Timóteo, toma cuidado com a chamada falsa ciência. Obviamente que dentro do contexto de 1 Timóteo 6, Paulo está falando de uma ciência no contexto geral, do conhecimento como um todo, mas que se aplica muito bem nos nossos dias no que diz o contexto da ciência da saúde, né? Onde é o foco dos nossos dias, onde nós devemos depender que uma vacina vai salvar a sua vida, mas que Deus não pode, né? Ou Deus não vai salvar a sua vida. Confiar na fé para resolver esse problema é quase que uma loucura para o mundo. Mas aquilo que é loucura para o mundo, diz Paulo em 1 Coríntios 1, no versículo 17 e 18, ali ele vai dizer que o que o homem diz que é loucura, para Deus é o seu poder. O poder de Deus para nós, né? Para nós que cremos no poder de Deus em não realizar curas apenas, mas realizar uma obra de salvação e tudo mais. Então, meus queridos, a ideia aqui do crente no cenário que vivemos, eu diria que o crente está inserido exatamente dentro desse contexto do fim. Né?
Como eu posso explicar isso? Eu poderia dizer que nós estamos no fim, agora, não aquele fim do grande dia do Senhor. Nós estamos, talvez alguns pastores não concordem com minha colocação, mas é importante dizer que o contexto colocado dentro do aspecto de fim, eu puxaria desde ali de Mateus 24 até alguns outros aspectos da Bíblia. Muitos pastores não vão concordar comigo, eu não me importo muito com isso, porque eu entendo que ali tem aspectos, sim, dos princípios de dores, das coisas que vão acontecer antes da tribulação. Mateus 24 não são fatos só dentro da tribulação que estão acontecendo ali. Eu tenho essa ideia, que ali são fatos pré-tribulacionistas, antes da tribulação, que vai acontecer aqueles aspectos ali. E os aspectos mais agravantes daquele contexto dentro da tribulação. Então, eu creio que nós cristãos já estamos vivendo dentro desse ambiente aqui. Poderíamos citar 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, ali mais ou menos, quando Paulo vai dizer que esses aspectos do fim já estão aflorando em nossos dias, os aspectos do fim. Paulo diz que, olha, Timóteo, lembra-se que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Então, Paulo diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Paulo vai descrevendo aqui uma característica. Se você for olhar, faça uma análise frio da sociedade em que vivemos, e você vai ver, se não todas, mas 90% dessas características descritas aqui do fim, que Paulo diz, olha, nos últimos tempos, os tempos do fim, haveria esse contexto aqui para a igreja do Senhor. E nós já estamos vendo. Se você for fazer uma análise bem detalhada da sociedade que vivemos, estamos vivendo esses tempos aqui de 2 Timóteo capítulo 3. E também nós podemos ver características de 1 Timóteo capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Estamos vendo isso? Quantas pessoas têm se afastado da fé verdadeira, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios? Quantas seitas têm surgido no mundo em nossos dias? Muitas, meus queridos, muitas seitas que têm surgido no mundo. E aí Paulo vai falar de outros aspectos ali do fim, que você pode ler com calma em casa, e depois que terminar a mensagem, você pode aí avaliar esses textos mais calmos. E Paulo também fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o fim virá precedido de alguns aspectos. Então, eu vou encerrar com esse texto aqui para mostrar para vocês que há alguns aspectos que nos mostram que estamos no fim. Ele diz assim, olha, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele nos ares. Obviamente que Paulo aqui está pensando do arrebatamento, nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem por epístola, nem por carta, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Obviamente que Paulo aqui está querendo desfazer uma ideia de que o dia do Senhor viria dentro da sua era ali. Paulo está dizendo, olha, não vai vir tão breve como você pensa. Mas nós estamos falando de 2000 anos atrás, mais precisamente 2020 anos atrás. Esse contexto aqui está acontecendo. Então, Cristo hoje está muito mais próximo do seu retorno, e as consequências do retorno de Cristo estão se mostrando cada vez mais fortes. Eu poderia citar as palavras do Senhor Jesus Cristo, diz, olha, como será a volta do Filho do Homem? Será como nos dias de Noé? Quais eram as características dos dias de Noé? Violência sem medida no mundo,
como os dias de Sodoma e Gomorra. Quais eram as características de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas? Prostituição a partir do homossexualismo. O homossexualismo em alta, aquelas cidades tinha como base. E Jesus Cristo diz, quando eu estiver para voltar, a terra estará nesse contexto de violência e depravação moral. Estamos vendo isso no mundo? Aí você tem que fazer uma análise bem aprofundada acerca da coisa. Mas é importante entender esses aspectos aí da palavra de Deus. E ele continua aqui falando que ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, será antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado e o homem da perdição. E aí ele vai descrever, você lê aí com mais calma, o tempo não nos permite fazer uma análise mais aprofundada, mas ele diz, não pense que o dia do Senhor não virá, ou virá antes que venha a apostasia. Essa palavra apostasia, eu não vou entrar aqui no mérito da interpretação dela, porque ela tem dois significados bem interessantes. E no contexto aqui, alguns intérpretes vão dizer que essa apostasia aqui seria não o afastamento da fé, mas a retirada da igreja. Retirada da igreja. Só que no contexto subsequente, se nós entendermos que essa apostasia aqui não é o afastamento da fé, e sim a retirada da igreja, entra-se numa implicação de mesotribulacionista. Por quê? Paulo vai continuar explicando ali que tem um que detém, e esse que detém é o Espírito Santo. Nós entendemos e interpretamos assim. Ora, se o Espírito Santo vai estar detendo a manifestação do anticristo, e o anticristo só se manifesta no meio da tribulação, e aquele aspecto ali da retirada da igreja, olha a implicação que nós temos. Nós vamos ter que admitir que a grande tribulação, o crente vai passar por metade da grande tribulação, se nós admitirmos que essa apostasia aqui não é afastamento da fé. Mas eu prefiro entender que é o afastamento da fé, porque o contexto nos mostra sem implicância nas nossas crenças de pré-tribulacionismo. Né? A igreja vai ser tirada antes da tribulação. Então, meus queridos, é importante entendermos isso e aceitarmos esses aspectos acerca do crente e do cenário atual que ele está vivendo. Está vivendo o tempo do fim. Aí, qual é o meu conselho como pastor? Qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Nós precisamos remir o tempo. Precisamos aproveitar todas as oportunidades como pessoas e também como, digamos assim, testemunhas de Cristo nesse mundo. Precisamos testemunhar mais do Senhor Jesus Cristo. Não só testemunhar falando, mas testemunhar com as nossas próprias vidas. Né? Testemunhar o nossa conduta moral do dia a dia, nossos aspectos de vida. Então, o testemunho do crente, ele não é só o falar pela boca, mas sim também a conduta moral. O crente pode falar a um perdido só pela sua conduta moral. A Bíblia já nos fala isso, que as mulheres infiéis, ou as mulheres fiéis, podem conquistar seus maridos infiéis sem palavras, só pelo testemunho, pelo seu bom porte diante do casamento. Então, meus queridos, pensemos um pouco nisso. Estamos no tempo do fim. Precisamos nos, digamos assim, reavivar. Precisamos do reavivamento, para não sermos partes desses que vão esfriar e apostatar da fé. Muitos estão esfriando e apostatando da fé mesmo. Um esfriamento que leva ao afastamento total da fé. E muitos estão já fazendo isso. Nós temos visto que as igrejas verdadeiras elas estão com grande dificuldade de manter os membros que têm e de trazer novos convertidos. Por quê? Porque quanto mais verdadeiro você é, mais difícil vai ser para você, digamos assim, conquistar o perdido. Por quê? Porque o homem quer viver segundo o padrão da mentira. O mundo já está sendo preparado para viver no padrão da mentira lá do anticristo. O homem prefere acreditar mais na mentira, se lhe agrada, do que na verdade que lhe machuca, ou que lhe ofende. Ele prefere acreditar na mentira, acreditar nas inverdades, do que acreditar
na verdade, se ela lhe machuca ou vai de contra os seus conceitos. Então, temos que ter cuidado com isso, meus filhos. Deixa eu dizer aqui uma coisa que é muito importante. Eu vou encerrar com essa palavra agora. Encerrei com um texto bíblico, e agora é uma palavra pessoal. Eu estive pregando em Ilhéus no último final de semana. E preguei sobre missões. Nós falamos sobre missões. Lá era o mês de missões dos irmãos de Ilhéus, e fui convidado a pregar sobre missões. Eu preguei exatamente sobre alguns aspectos de conceitos ideológicos que têm se implantado na mente do homem para fugir do foco. Né? Então, o tema foi fugindo do foco. Nós temos visto que, nos nossos dias, as pessoas têm focado muito em quê? Em ciência, o que a ciência diz, nos conceitos humanistas, ou seja, de preservação dos animais, das florestas, do meio ambiente. Por quê? Isso tem ganhado um foco mundial. Porque essa é uma maneira do diabo desviar o homem do real motivo, que é a volta do Senhor. O juízo de Deus está sobre a humanidade. Eu não vou entrar aqui no mérito, depois você pode, se quiser, entrar em contato comigo, eu vou explicar se você não entender e não aceitar algumas coisas que eu vou dizer aqui, ou pesquisar pessoalmente, não apenas condenar o que eu vou dizer, mas preste bem atenção no que eu vou dizer. O mundo tem desviado o foco da volta do Senhor. O diabo tem procurado fazer isso, porque cada vez mais a volta do Senhor está próxima, o fim está próximo. O fim dessa humanidade perversa está próximo. E o homem está sendo desviado do foco, como eu falei, a partir dessas ideologias de preservação animal, preservação ambiental, de aquecimento global. Tá? E eu disse uma coisa que vai te chocar aqui também, tá? Que talvez chocou alguns irmãos lá, mas lá talvez eles foram convencidos porque eu provei, talvez eu não consiga provar aqui, o tempo não vai me permitir. Mas eu disse, irmãos, todo esse aspecto, né, é uma cortina de fumaça sobre o foco principal. Tudo isso que está acontecendo no mundo. Esse aquecimento global está acontecendo. Mas não é pela destruição das matas. Não é pela destruição dos mares, seja lá do que for. O aquecimento que está no mundo, as secas que nós estamos enfrentando no mundo, nada mais é do que um juízo de Deus sobre a desobediência e o afastamento dos homens de Deus. Por quê? Não é floresta, eu disse isso bem claro, não é floresta que faz chover. Não é o mar que se faz chover. Não é os fatores climáticos que faz chover. É Deus. É Deus que determina aonde, quando e quanto vai chover. E veja que as pessoas estão sendo envolvidas por uma defesa do seu planeta, dos aspectos da sua convivência aqui, e tem esquecido do principal, que é a sua alma, seu espírito, que um dia vai ser apresentado a Cristo, e eles têm tirado o foco, né, de que tudo que está acontecendo, as secas que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, as queimadas, né, a Austrália queimando, a Grécia queimando, a Europa e vários países lá queimando, calor excessivo, que é isso, aquecimento global, estão destruindo a Amazônia, estão destruindo... Isso é falácia. Não existe isso de aquecimento global e por isso que essas coisas estão acontecendo. Isso é juízo de Deus, porque o tempo do fim está próximo. E muitos crentes estão entrando nessa ideia aí e até abraçando isso e desvirtuando do seu principal foco, que é a volta do Senhor. Jesus está próximo, meus queridos. E quanto mais se agrava isso, essas coisas, mais nós vemos que Jesus está próximo. E deixa eu dizer uma coisa. Você pode pesquisar lá se você não crê em mim depois. Pesquisa no Google, a informação para tudo hoje em dia. O que significa o termo aquecimento global? Sabe o que significa? Você vai ver lá a definição que o Google vai te dar. É o aquecimento de toda a Terra em todos os lugares. Certo? Essa é a definição. Mas, pasme, a Terra não está aquecendo em todos os lugares. Essa é a grande falácia deles. Eles não conseguem explicar que existe um lugar no planeta
que desde 1900, eles dizem assim, ó, desde 1900, os mares aqueceram 2 pontos, tá? Graus Celsius. E esse lugar esfriou, desde 1900 para cá, 0,9 graus Celsius. Se há um aquecimento global, como tem lugar esfriando? Eles não conseguem explicar. Sabe o que Deus quer dizer com isso, meus queridos? Ele está dizendo, ó, isso tudo que está acontecendo aí não é aquecimento global, é a minha mão, é o meu poder, é o meu juízo. E muitas vezes nós não estamos atentando para isso, para essa verdade da palavra de Deus. Estamos achando que realmente tudo que está acontecendo no nosso mundo tem uma explicação científica ou lógica, tá? Para este mundo. Tá? Ainda que tenha uma explicação lógica, mas não é a lógica deste mundo. A lógica de Deus, meus queridos. Que o Senhor aplique essas palavras aos nossos corações. Tá? Espero que possa ter ajudado os irmãos aí a compreender esse tema. E vocês vão ter, com certeza, um bom material, muito melhor, na próxima semana, acerca desses tópicos aí. Quis apenas trazer um aspecto mais bíblico do assunto. Que Deus abençoe aos irmãos e continue dando muitos anos de vida, de saúde, para continuar sendo jovens, fortes no Senhor. Ítalo. Amém, pastor. Muito obrigado.